Você já se percebeu repetindo padrões em sua vida? Caindo repetidas vezes nos mesmos buracos? Atraindo os mesmos tipos de relacionamentos, situações, como se a novelinha sempre fosse a mesma e apenas mudasse os personagens e as situações? Então fica até o final desse vídeo porque hoje eu vou explicar para você o porquê e como isso funciona. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Gregory Marchiori, psicólogo clínico, psicoterapeuta. Esse é mais um episódio do Autoconhecimento na Prática, canal esse que tem por objetivo e propósito acessibilizar o processo de autoconhecimento para as pessoas de uma forma simples e descomplicada. O meu objetivo aqui é transmitir caminhos de autoconhecimento com base em toda a síntese que eu faço entre a psicologia e a espiritualidade. Hoje, pessoal, eu vou conversar com você sobre um tema muito importante e eu recebo muitas dúvidas acerca disso. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o que acontece? Como psicólogo, tanto no âmbito clínico quanto na nossa vida prática aqui, pelo que eu percebo, muitas pessoas falam sobre autoconhecimento, mas poucas explicam de forma simples e clara para as pessoas. De tal forma que eu observo as pessoas com muitas dúvidas, não entendendo sobre esse processo e não entendendo como funcionam determinados aspectos, como funcionam determinadas dinâmicas, e aí elas ficam sem conseguir tratar e ficam sem conseguir muitas vezes iniciar esse caminho de autoconhecimento. E o meu objetivo aqui é justamente isso, pessoal, é justamente acessibilizar para vocês de uma forma prática, de uma forma simples, para que vocês consigam entender e consigam colocar em prática na vida de vocês, para que vocês consigam ter a autotransformação que vocês merecem, né? Então é justamente devido a todo esse conjunto de gente aí vendendo curso, de gente falando sobre, no entanto sem explicar, sem ajudar ninguém. O meu objetivo aqui é ajudar e promover transformações, esclarecendo como isso funciona. Mas vamos lá, para não perder tempo aqui. Vocês devem estar aí se perguntando, ok, eu também vivencio repetições em minha vida, padrões, tenho aquele chamado dedo podre, né? Sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, sempre o mesmo tipo de relacionamento, né? É sempre a pessoa indisponível emocionalmente, é sempre a pessoa que não dá afeto, é sempre a pessoa que no fundo trai. Sempre a mesma novelinha com personagens diferentes. Eu sempre acabo em situações onde eu sou humilhado. Eu sempre caio em situações onde eu sou traído. Sabe, isso sempre acontece comigo. Por que isso acontece? Você já parou para pensar? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo carrega um padrão a ser repetido. Ou pelo menos a maioria das pessoas. E as pessoas começam a se perguntar, será que eu sou azarado por sempre estar traindo isso? Será por que isso só acontece comigo? Por que esse tipo de coisa só tem que acontecer comigo? E, consequentemente, a nossa tendência é se auto-vitimizar. A nossa tendência é o que está acontecendo? Deus, por quê? Né? A gente tem essa tendência. Mas é justamente pelo fato de a gente não saber o que está acontecendo e não entender esse processo que a gente acaba caindo nesses pensamentos. E hoje eu vim aqui para esclarecer para vocês, para que vocês não caiam mais nesses tipos de pensamento. Não, você não é azarado. Não, você não tem o dedo podre. Você está apenas caindo no ciclo do trauma ou no ciclo da dor. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, o ciclo do trauma. Bom, vamos lá, pessoal. Eu observo muita gente falando sobre trauma, sobre feridas emocionais, sobre esse processo de tratamento e autoconhecimento, mas ninguém explica como funciona. E o meu objetivo nesse vídeo aqui hoje é explicar como funciona o ciclo do trauma. Como funciona minuciosamente, como que se cria um trauma e o porquê que ele tem um ciclo, por que você repete isso em sua vida, por que o trauma ele tende a se repetir e, mais, como desfazer esse ciclo de repetição. É justamente aí que está a chave. É justamente aí que vocês vão conseguir olhar para a vida de vocês e falar, ok, tem uma repetição aqui, entendi. O Gregory falou que tem um trauma por trás e que esse trauma tem um ciclo que ele se repete. Ok, como desfazer? É justamente aí que entra a virada de chave que vai fazer com que vocês consigam desfazer esses padrões e não cair mais neles. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender antes de começar é o que é o trauma. Né? Não tem como ficar falando sobre ciclo do trauma sem entender o que é o trauma. Bom, vamos lá. O trauma, ele é uma resposta emocional a um evento ou a uma experiência impactante. Note bem, o trauma não é a experiência ou o evento impactante em si, é a nossa resposta emocional a esse evento impactante. E o que é essa resposta emocional? A nossa resposta emocional é o que a gente sentiu desse evento impactante. É o nosso lado emocional, por isso que é uma resposta emocional, é o que a gente sentiu desse evento impactante. É a impressão que a gente teve desse evento, é a interpretação que a gente teve dessa experiência e como a gente leu.
E aí esse conjunto de emoções, impressões, interpretações, percepções são registradas em nosso sistema e nós acabamos registrando isso como uma memória. E isso assume a forma do que a gente vai chamar de ferida emocional. Então, o trauma ele vem muito mais da forma como a gente respondeu àquela situação e de como a gente interpretou. O que eu quero dizer com isso? Que o trauma nem sempre é aquilo que aconteceu de fato. Ele diz muito mais sobre como nós entendemos e interpretamos aquela situação. Por exemplo, um trauma de abandono, uma dor de abandono. Nem sempre a pessoa foi de fato abandonada, mas foi a forma como ela interpretou, emocionalmente falando. Foi a forma como ela leu aquele evento, emocionalmente falando. Então agora eu vou dar um exemplo que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Imagine o seguinte, imagine um bebê que ele está ali na sala brincando com a mãe. E esse bebê, ele está ali envolvido emocionalmente com a mãe. E o bebê, para vocês saberem, ele não tem essa percepção da diferenciação entre ele e a mãe, entre ele e o mundo. Para ele é uma coisa só. Ele não criou ainda essa ideia de diferenciação, onde eu sou algo que é diferente da minha mãe, que é diferente do mundo, e a mãe e o mundo são coisas diferentes de mim, que sou alguém. Ele não tem essa percepção. Para ele e o mundo, ele e a mãe são a mesma coisa. Ele está num estado dissoluto, ele está num estado que a gente vai chamar de estado indiferenciado. Então o que acontece? A mãe assume a figura do mundo para essa criança. Então ela precisa emocionalmente da mãe para ela conseguir se sustentar, para ela conseguir ter uma base segura para depois ela poder sair e explorar o mundo, porque ela sabe que ela tem um chão, que ela tem uma base segura. Eis a importância da figura da mãe para a criança, emocionalmente falando. Aí imagine que essa mãe, ela pega, levanta da sala e vai para a cozinha fazer alguma coisa. Só que isso acontece de uma forma muito repentina. A mãe fecha a cara, pega e vai para a cozinha porque aconteceu alguma coisa e ela demora a voltar. O que acontece nesse momento? O bebê, ele estava ali envolvido emocionalmente com a mãe, né? Tava ali unido com a mãe, naquele estado ali, e aí de repente a mãe que representa o mundo deixa ele e some. Como o bebê ele está num estado indiferenciado, ele não tem essa percepção racional e nem condições cognitivas para entender. A minha mãe levantou daqui e foi para a cozinha e ela continua existindo, ela apenas não está no meu campo de visão. Não, ele não tem isso. Quando uma pessoa some do campo de visão do bebê, para ele, a pessoa deixou de existir. Porque se não está no campo de visão, não existe. Essa é a visão do bebê, porque ele está num estado absoluto com tudo, indiferenciado, né? Ele não tem a percepção. Se ele tivesse a percepção de si, ele falaria para ele mesmo, né? Ok, a minha mãe saiu daqui, ela foi para outro cômodo, mas ela continua existindo, mesmo fora do meu campo de visão. Ela apenas não está no meu campo de visão, mas ele não tem essa percepção. Então o que acontece? Se foi repentino essa saída da mãe, né? E o bebê ali acabou se sentindo impactado com aquilo porque ele estava envolvido emocionalmente, a mãe demorou a voltar, né? O que começa a acontecer com esse bebê? Ele começa a ler emocionalmente essa situação como a minha mãe me abandonou. Eu fui deixado sozinho. Essa é a interpretação emocional do bebê. E note bem, o bebê ele não tem condições cognitivas para raciocinar, ele não tem ainda a instância racional, lógica formada, né? Portanto, a interpretação que ele tem e a leitura que ele vai fazer do mundo é uma leitura emocional, de ordem emocional. Então, como ele lê emocionalmente essa situação? A minha mãe me abandonou, eu fui abandonado, eu fui deixado de lado, eu fui deixado sozinho. Então o que acontece? A resposta emocional que o bebê deu a esse evento impactante foi uma resposta de abandono. Ele se sentiu abandonado. E aí, junto desse sentimento de abandono, vai girar em torno a memória do evento que aconteceu, essa dor do abandono. Então, o que acontece no trauma, indo um pouco mais fundo? Quando o sujeito está diante de uma situação impactante, né, que gerou essa resposta emocional de medo, angústia, sofrimento, dor no sujeito, psicologicamente, no momento do trauma, a psique dele vai entrar num estado de congelamento. É como se o tempo psicológico parasse naquele momento, as coisas ficam mais lentas por conta do impacto, e naquele momento ele vai registrar as informações que estão acontecendo naquele momento, ou seja, as imagens do que ele está vendo, né? O conjunto de imagens, sons, cheiros, o que está acontecendo em si, né? Junto com a forma como ele está lendo aquela situação. Lembra que eu falei que o trauma não é o evento em si, mas como a gente interpreta, como a gente lê isso? Ele vai registrar na memória traumática dele a experiência do que está acontecendo, as informações,
e como ele está percebendo, como ele está lendo isso, como ele está interpretando emocionalmente isso. E todo esse conjunto emocional e as informações vão ser registrados na memória dele, no sistema dele, como uma ferida emocional. E vão ficar registrados no banco de memória desse sujeito. Então, essa estrutura que começa a se formar é o que a gente vai chamar na psicologia analítica do Jung de complexo. O que é um complexo? O complexo ele é formado por uma emoção central, que foi como a gente se sentiu diante daquela situação, e em torno dessa informação vão orbitar, como que se fosse uma constelação, vão orbitar informações e registros do dia do evento, do dia que ele teve aquele impacto. Então vão ter as memórias orbitando em torno e a interpretação emocional que o sujeito fez da memória e do que aconteceu. Então vai ficar essa impressão registrada no sistema do indivíduo. E em torno dessas imagens, dessas memórias, desses sentimentos que ele teve de abandono, vão também se formar ideias, perspectivas e crenças correspondentes à dor do abandono. Como, por exemplo, eu sempre acabo sendo deixado de lado, eu sempre acabo sozinho, não é seguro uma relação, eu preciso me proteger para não ser abandonado. Ou seja, começa a se criar ideias e crenças mais tarde em cima desse complexo, com base naquela dor. Então, essa estrutura vai sendo formada na psique do indivíduo, vai sendo registrada. Mas aí o que acontece? Vamos supor que esse bebê ele começa a viver repetidas vezes essas situações, onde a mãe sai e deixa. O que vai acontecer? Na próxima vez que ele vivenciar, a situação ela não vai formar uma dor do abandono original a partir do zero. Vai tocar na dor já existente, nessa dor conhecida do abandono, e essa dor vai ser acionada e o complexo vai vir à tona. Naquele momento, a experiência inicial registrada vai vir à tona em forma desse complexo e o indivíduo vai experimentar de novo a dor do abandono. E aí vai reforçar a ideia: eu sou deixado de lado, eu sou abandonado. Vamos supor aí que ele passou por uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, 10, 15 vezes essas situações quando ele era criança, quando ele era bebê. Cada vez que ele vivencia isso, vai acionar a dor original, ela vai voltar à tona, o complexo vai vir à tona, vai ser constelado, e aí ele vai assumir o controle, naquele momento, da consciência do indivíduo, ele vai experimentar de novo aquela dor. E cada vez que ele experimenta, esse complexo cresce e ganha mais energia, porque o trauma é acumulativo. Ele vai se tornando cada vez mais fortalecido e cada vez maior, quanto mais situações similares ele vai vivenciando. E aí essas situações vão sendo registradas em torno desse complexo, e esse complexo vai crescendo. Então, esse complexo ele é composto de todo o conjunto emocional da dor do abandono, que ele foi vivenciando e foi se somando a esses sentimentos, essas respostas emocionais, todos os registros de memórias e informações que ele teve nessas experiências onde ele se sentiu abandonado, todo o conjunto de interpretações, eu sou abandonado, que foi registrado em torno dessa emoção central, e também as ideias, perspectivas e crenças que vão sendo formadas. Eu sempre acabo sendo abandonado, eu sempre acabo sendo deixado de lado, isso só acontece comigo, eu preciso me proteger, Então, e essa é a formação do complexo, é a formação do trauma. Ele é cumulativo e ele vai crescendo. E aí, o indivíduo ele vai acionando alguns mecanismos de defesa para lidar com essas situações de abandono, porque se ele já vivenciou repetidas vezes situações onde ele se sentiu abandonado e essa é uma dor para ele, ele vai começar inconscientemente a acionar mecanismos de defesa para se proteger da dor do abandono. Então, futuramente, lá na idade adulta, talvez seja uma pessoa que vai se esquivar de relações muitas vezes, porque é melhor eu nem me relacionar, porque eu já sei que eu vou ser abandonado, então eu nem me relaciono para evitar ser abandonado, Ou eu me torno uma pessoa muito pegajosa, muito carente, Muito apegada às pessoas, eu preciso me segurar nas pessoas, porque se eu não me segurar, é capaz de elas sumirem e aí eu ser abandonado. Ou a pessoa começa a carregar alguns medos de que as pessoas morram, de que aconteça alguma coisa trágica com as pessoas, Porque a perda é sinônimo de abandono.
é sinônimo de ser deixada. A pessoa começa muitas vezes, para evitar isso, a ser controladora, começa a ser possessiva, ela começa a se agarrar, né, para conseguir segurar e para evitar que as pessoas saiam do campo de visão dela, saiam da vida dela, para ela não experimentar de novo a dor do abandono. Os mecanismos são muitos. Então, tudo que vocês precisam saber é que é assim que se forma o trauma, com base numa dor, nesses registros e nos mecanismos. Mas agora você já deve estar se perguntando: ok, Gregory, eu entendi. A pessoa, ela experimentou uma dor de abandono várias vezes na vida e isso acabou se repetindo porque é normal a pessoa passar por esse tipo de situações. Ok, mas por que agora, a partir do momento ali que a pessoa já é adulta, ela começa a cair em situações de abandono como se fosse um azar, como se ela fosse atraída para situações de abandono? Por que isso acontece? Bom, vamos lá. O que acontece depois que a pessoa já tem um complexo instalado nela? Quando a pessoa já tem um complexo formado, e esse complexo ele é bem atuante na vida da pessoa, esse complexo ele vai funcionar como uma verdadeira lente que a pessoa vai usar para enxergar o mundo. O complexo ele vai fornecer uma interpretação para a pessoa. Perceba, a pessoa já vivenciou N situações durante a infância, durante ali a adolescência, de experiências onde ela foi abandonada, ou como ela entendeu que foi abandonada. O que acontece? Esse complexo se fortaleceu e ele trouxe crenças, como eu falei para vocês, perspectivas de eu sempre sou abandonado. No fim das contas, eu sempre sou deixado de lado. No fim das contas, eu sempre acabo sozinho. As relações são instáveis. As relações não são seguras. É preciso evitar as relações antes de que ser abandonado. É preciso abandonar antes de ser abandonado. Ou seja, as ideias são muitas. E esse conjunto de crenças acabam funcionando como verdadeiras lentes que vão fazer com que o indivíduo interprete o mundo. E aí, o problema começa quando o indivíduo começa a experimentar situações que não são abandono, que são normais as pessoas passarem na vida, e ele começa a interpretar como abandono, porque se tornou a lente dele, né? E aí ele, sei lá, a namorada não tá respondendo mensagem, me abandonou. A pessoa já começa a partir para esse princípio, para aquilo que ele tem motivos de acreditar que é. Sei lá, acontecem coisas corriqueiras no dia a dia, que são normais de acontecer, mas a pessoa começa então a interpretar como abandono, e ela começa então a se traumatizar com situações que na verdade não são abandono. E aí esse complexo começa a se fortalecer. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa carrega esse complexo, carrega dores traumáticas do abandono, por exemplo, esse complexo e essa dor, eles são reprimidos no inconsciente. Quando a pessoa experimenta uma dor, né? Quando a pessoa experimenta um trauma, quando a pessoa já tem um complexo desse, e esse complexo vem à tona, ela experimenta essa dor, o que acontece com isso? A nossa mente tem uma função homeostática de minimizar o desprazer e maximizar o prazer. A nossa mente ela tem uma função de evitar com que nós entremos em contato com situações dolorosas, com lembranças que causam sofrimento. Né? A nossa psique ela tem esses mecanismos de defesa que evitam com que nós entremos em contato com coisas que nos machucam. Então é por isso que a nossa psique, para evitar que a gente entre em contato com a dor, acabe guardando isso lá no inconsciente. E os complexos, eles estão lá no inconsciente. Eles só são acionados quando a pessoa vivencia uma situação parecida, então aquela situação se torna um gatilho. E aí ele vem à tona, aí ele se manifesta. Mas depois ele retorna para o inconsciente. Ou seja, o complexo está armazenado no inconsciente. Essa dor emocional, essa ferida emocional fica gravada no inconsciente, porque se tivesse no consciente, a pessoa não iria suportar viver 24 horas por dia com dor, né? Sentindo aquela coisa. Então é preciso estar lá no subconsciente para que a pessoa não fique lidando com aquilo o tempo todo. Aquilo só vai aparecer quando aparecer uma situação gatilho. Mas é o que acontece? Na psicanálise, por exemplo, existe uma máxima que é: o inconsciente quer se fazer consciente. Tudo aquilo que é inconsciente quer vir à tona para o consciente. E esses complexos, essas dores, essas feridas estão lá no subconsciente, estão lá no inconsciente. E o que eu quero dizer com isso é que eles também querem vir à tona, né? Agora, indo um pouquinho mais fundo, existe um mecanismo psíquico da dor que ela busca a própria cura. Como que isso funciona? A pessoa ela tem um trauma
que ela vivenciou lá do abandono, como a gente conversou inicialmente, né? A pessoa passou por aquela dor do abandono, ela tem um complexo, ela tem aquele trauma, aquele complexo que a gente já falou. Mas pensando mais profundamente, existe um mecanismo da dor que ela quer se fazer consciente para ser tratada. É como se a ferida emocional buscasse a própria cura. Então, esse complexo emocional que foi ocasionado por traumas, que a gente já falou, que esse complexo do abandono, que a gente está utilizando como exemplo, ele está lá gravado com uma ferida emocional, um espinho cravado, né, inconsciente. O que acontece? Existe um mecanismo desse complexo dele querer vir à tona para o consciente para ser resolvido, para ser tratado. Ele quer ser tratado, ele quer ser resolvido, ele quer ser concluído. Esse complexo ele é o registro de uma experiência onde eu fui abandonado. É como se essa experiência de eu fui abandonado tivesse uma esperança de um desfecho diferente para essa história. Qual foi a história que o indivíduo acreditou? Eu sempre acabei sozinho. Eu sempre fui abandonado. Inconscientemente, o indivíduo ele quer um desfecho para essa história. Ele não quer ser abandonado, ele quer ser aceito, ele quer ser integrado, ele quer a presença. Então, é como se houvesse uma esperança mágica por trás, lá na dor, de ser resolvida através de um desfecho diferente para essa história. E aí que entra a magia da repetição. Esse complexo de abandono que o indivíduo carrega desde a infância dele, carrega todas as memórias, todos os registros de experiências similares, de experiências onde ele entendeu que ele estava sendo abandonado. Como que esse complexo ele vai fazer para vir à tona, para ser tratado através de um desfecho diferente para essa história? Esse complexo ele vai fazer com que o indivíduo inconscientemente se coloque, sem saber, de forma subliminar, em situações parecidas com aquilo que ele experimentou de abandono. Por que isso? Porque quando o indivíduo vai vivenciar uma situação de abandono, perceba, o que essa situação é para aquele indivíduo? Um gatilho. Naquele momento que o indivíduo experimentar uma situação ali similar a abandono, o complexo de abandono vai ser ativado, porque aquela situação é um gatilho, e ele vai vir à tona para o consciente, que é a chance do indivíduo tratar, que é a chance do indivíduo dar um desfecho diferente para essa história. Eu falei para vocês, o complexo ele tem a esperança mágica de que aconteça um desfecho diferente. Só que como que ele faz? Ele atrai uma situação parecida para que, com a esperança de que dessa vez vai ser diferente, que dessa vez vai ter um desfecho onde no final eu não vou ser abandonado. Então isso faz com que o indivíduo se coloque em situações de abandono, que são situações parecidas com o que ele viveu, para acionar a ferida e ela vir à tona, né? E ela poder ali ser integrada, na esperança de que é possível ser feito um desfecho diferente para aquela história. Porque uma ferida só é tratada quando a gente traz à tona para o consciente, quando a gente tira do inconsciente e traz para o consciente. Por quê? Porque como é que você vai tratar uma dor que você não sabe que existe? Primeiro você precisa reconhecer, existe uma dor, ou seja, quando você detectou que ela existe, você começou a trazer do inconsciente para o consciente, porque você começou a se tornar consciente dela. Então, você só consegue tratar quando você reconhece que tem uma dor, e então começa a elaborar, a falar sobre ela, pensar sobre ela e fazer um tratamento em cima dela. Aí você está trazendo ela para o consciente e o inconsciente começa a se fazer consciente, né? Só que como que esse inconsciente se faz consciente de uma forma mais rápida do que a gente ir lá e ficar investigando e olhando? Através da situação que é o gatilho para essa dor, né? Através dessa situação, a situação vai tocar nessa dor e o complexo vai vir à tona. Ele vai assumir naquele momento a nossa consciência. E aí é o momento em que a gente precisa detectar, eu estou vivenciando novamente isso, e aí detectar que você está vivenciando aquilo por conta da dor que você carrega, por conta do complexo que você carrega, e que você está se colocando ali por conta do complexo que você já carrega, e aí então pegar e começar a iniciar um tratamento, a olhar para aquilo ali. Só que se você não olha para aquilo ali, a situação vai se repetir tantas vezes quanto for necessário até que você entenda, até que você integre aquele complexo. Ele quer vir à tona, ele quer se fazer consciente, ele quer ser tratado, ele quer ser resolvido, ele quer um desfecho diferente. E aí então o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você fique caindo nas mesmas situações de abandono até que você olhe para o sentimento que está vindo naquele momento, pegue esse sentimento, amarre ele e comece a olhar, comece a entender, comece a colher e comece a realizar um trabalho de tratar ele.
Quando você começa a pegar esse complexo e começa a elaborar ele e integrar ele na tua consciência, você tirou isso do subconsciente e trouxe para o consciente. Agora você integrou, você resolveu aquilo ali, você ressignificou. E aí ele não vai mais se repetir, por quê? Porque ele já não está mais no subconsciente, ele já foi resolvido, né? Então ele não vai mais ter por que fazer com que você se coloque nessas situações de abandono para que você resolva. Né? A ferida tende a se repetir na tentativa de que ela seja resolvida. Uma metáfora para isso: até que você aprenda a lição, ela vai se repetir N vezes. Por exemplo, você está numa escola, o que acontece se você não aprender aquilo que você, digamos, tinha que aprender naquele ano que você está? Você vai repetir de ano. E você vai repetir tantas vezes quanto for necessário até que você aprenda e consiga passar de ano. É assim que funciona. Enquanto você não olhar para essa ferida, não entender ela, não tratar ela, ela vai se repetir. Ou seja, até que você aprenda a lição que ela está trazendo, ela vai se repetir tantas vezes quanto for necessário. Então é preciso que a gente olhe para a ferida quando ela aparece através de uma situação, entendendo que você que se colocou nessa situação, entendendo que inconscientemente você atraiu esse tipo de situação para você, você atraiu essa pessoa para você, ou, dito de outra forma, você se colocou ali. E aí você se colocou por quê? Porque tem uma dor, tem um complexo que faz com que você se coloque. Porque é através dessa reencenação que você vai resolver. Na psicologia a gente chama isso de reedição e reencenação das feridas infantis na idade adulta. A gente começa a reencenar o trauma. A gente começa a criar uma nova encenação, se colocando numa situação parecida da situação traumática, para que a gente reviva a dor, e através do momento em que a gente revive a dor, a gente percebe ela, e quando a gente percebe ela, a gente traz para o consciente, e aí a nossa chance de tratar é maior. E quando a gente começa então a tratar, a gente começa então a desfazer isso. Então onde que está a chave para a gente desfazer? Iniciar um tratamento através da dor que vem. Olhando para a dor no momento em que ela aparece, na situação que a gente está repetindo, e começando a tratar essa dor. Quando eu já reconheci que eu estou caindo N vezes nesse tipo de relacionamento, N vezes nesse tipo de situação que causa essa mesma dor, então eu tenho que olhar para essa dor que vem, porque é justamente ela que está fazendo com que você se coloque na situação, apenas para ela vir e para você tratar. Então quando você olha para a dor e fala, agora eu vou iniciar um tratamento em cima dessa dor, você começa a tratar, elaborar, ressignificar, trazer à tona, integrar na consciência, você começa então aos poucos a diminuir esse ciclo de repetição, porque a dor começa a ser tratada até que chega um dia em que você desfaz esse ciclo. Então, o que eu sugiro para vocês, a chave de ouro aqui para vocês, é cada vez que você está se percebendo repetindo um padrão, olhe para essa situação e entenda que você não é azarado, você atraiu essa situação porque você se colocou nela. E quem em você que se colocou nessa situação? A dor, o trauma, o complexo. Por que ele se colocou? Porque é a tentativa dele de vir à tona através daquela situação para que você olhe e para que você resolva. Aquela esperança do complexo de que vai ter um desfecho diferente, na verdade é uma ilusão, porque não vai ter um desfecho diferente, né? Na verdade ele tem a expectativa de que vai ter um desfecho diferente, de que a pessoa não vai abandonar, mas no fundo ele atrai a situação onde ele vai ser de fato abandonado, para você experimentar de novo aquilo. Olha, eu sou sempre abandonado, eu sou sempre deixado de lado. Mas qual é o objetivo? Que você olhe para essa dor e entenda. É uma dor antiga que está sendo reeditada, reencenada, onde a novelinha sempre é a mesma, só mudando os personagens, para que eu olhe e integre. E aí quando você começa a integrar, você vê, não, eu nem sempre sou abandonado. Eu não preciso ser abandonado. É eu quem estou me colocando com pessoas que abandonam, porque sempre vai existir pessoas que abandonam, que não estão prontas para viver. Tem uma frase bem bonita que diz assim: a rejeição nem sempre diz sobre quem você é. Muitas vezes ela diz sobre o que o outro não estava pronto para viver. Então muitas vezes é só você se colocando com pessoas que não estão prontas para viver aquilo. Pessoas que sim, acabam abandonando por motivos psicológicos que elas carregam, dores que elas carregam. Mas isso não é sobre você. Isso é sobre a pessoa. Né? Isso é o lado da pessoa. O que você tem que olhar é que você atraiu uma pessoa que abandona, não porque você é digno de ser abandonado ou porque você sempre é abandonado, mas porque você se colocou numa situação de abandono com uma reedição de uma ferida. E aí você atraiu uma pessoa que abandona. Mas você não precisa atrair pessoas que te abandonam. Não existem só pessoas que abandonam, né? E aí quando você começa a relativizar isso e começa a desconstruir toda essa ideia de eu sou rejeitado, eu sou abandonado, eu sempre acabo deixado de lado, você começa a desfazer essa dor, começa a desfazer esse trauma. E à medida que você vai tratando ele, você vai diminuindo o ciclo de repetições até que chega um dia que você não repete mais, porque você já integrou essa dor na consciência.
Bom, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se fez sentido pra vocês, deixe seu like, se inscreve no canal e não deixe de comentar aqui no vídeo, porque é muito importante o engajamento e a participação de todos vocês. Esse canal, ele tem o propósito de ser levado até o grande público com o objetivo e com o propósito e com a missão de levar o autoconhecimento na prática para as pessoas de uma forma simples e descomplicada. Então esse é um propósito que eu tenho, de levar isso para o mundo, de levar isso para as pessoas, e o meu objetivo é que esse canal ele chegue até o grande público, mas isso só vai ser possível através da minha dedicação e da ajuda de vocês em curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos, se inscreverem no canal e também deixarem seus comentários. Bom, é isso, pessoal. O vídeo de hoje então foi sobre o ciclo do trauma. Esse canal vai falar sobre psicologia, espiritualidade, autoconhecimento, então não deixe de acompanhar e fique por dentro dos próximos vídeos.